Dia no Ceará. Apoio Assembleia Legislativa. Bom, me chamo Marcelo Alcântara, eu sou médico pneumologista e intensivista. A minha carreira na área da saúde, ela teve início ainda antes do vestibular, à época, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. E aí já vão longos anos, era o ano de 86. E tem relação com um desejo e uma inspiração. O desejo era ter uma profissão que pudesse juntar tanto todos os conhecimentos disponíveis em prol de cuidar de outras pessoas. E usar muito a ciência e humanismo, né? Juntar essas duas coisas. Isso muito inspirado pela figura da minha mãe. Minha mãe chama Márcia Alcântara. Ela é médica, pneumologista, como eu sou. E ela estudava muito e tinha uma biblioteca muito interessante. E eu ficava horas e horas naquela biblioteca e vendo também o trabalho dela, os estudos, etc. E aquilo me inspirou para seguir uma carreira profissional similar. E na Faculdade de Medicina eu ingressei pelo vestibular, que à época era muito complicado, muito difícil. A gente ficava muito estressado como adolescente aí para entrar num curso de medicina. Entrei e foi de 86 a 92, esse período de 6 anos que eu vivi dentro do curso. E no internato eu me apaixonei pela clínica médica. A clínica médica é aquela área da medicina que os leigos veem mais como um consultório, como um médico que examina, faz diagnóstico, pensa bastante sobre o caso, investiga e toma decisões no tratamento. E usa um método clínico, que é um método muito relacionado ao método científico. Então fui por essa área, né, fui para São Paulo, fiz residência em São Paulo, aí já foi outro vestibular, entre aspas, residência em clínica médica e depois pneumologia. E já naquela época eu era completamente apaixonado pela fisiologia respiratória, pela respiração e pelas doenças que acometem a respiração. Porque, como atualmente, naquela época tinha muitos casos de insuficiência respiratória, de pessoas que adoeciam e não conseguiam mais manter a função dos pulmões. Então aquilo me atraía bastante e também estava relacionado à chamada ventilação mecânica, que são os respiradores. Então, os respiradores, na história da medicina, eles são um capítulo muito recente, da década de 50 para cá, do século passado. E é uma tecnologia que mantém o ser humano vivo, enquanto se trata a condição de base do paciente. Portanto, é uma tecnologia muito sofisticada, e que deu origem às unidades de terapia intensiva, as UTIs. As UTIs nasceram por causa dos respiradores, e não o contrário. Os respiradores é que deram origem à UTI. Então, tudo isso convergiu para eu seguir uma carreira na minha especialidade, com uma atenção especial a manejo dos respiradores, ou a gente chama ventiladores mecânicos, né, o termo mais preciso, técnico. Fiz, então, doutorado em São Paulo e regressei a Fortaleza, a minha cidade natal, nasci aqui, em 97. E comecei a trabalhar no consultório e também no Hospital de Messejana, que é um hospital, chama do coração, mas é um hospital do coração e pulmão. É um hospital que tinha uma UTI respiratória, recentemente criada aqui naquela época, e eu fui trabalhar lá como médico diarista da UTI, passando visitas todos os dias nos pacientes e treinando residentes. Então eu ajudei a formar muitos residentes. E foi só em 2002 que eu entrei para a Universidade Federal do Ceará. Houve um concurso também, como sempre, mais outro, terceiro vestibular pesado, vamos dizer assim, e eu consegui entrar e assumir lá a docência em medicina clínica. E fundamos um módulo chamado Módulo de Terapia Intensiva, que é um módulo só de UTI, que é uma inovação, já era uma inovação naquela época no curso de medicina da UFC. Bom, então eu ministrei aula nesse módulo, ou disciplina, como quiser chamar,
E também fui participar da gestão do hospital universitário, posteriormente, na área de diretoria de ensino e pesquisa. Então, foi uma carreira de gestão que começou também naquele período de 2003, 2004. Então, fiquei vários anos nessa diretoria de ensino e pesquisa do hospital universitário e, posteriormente, ainda alguns cargos de gestão dentro do próprio complexo hospitalar. E, mais recentemente, agora, na gestão do Dr. Cabeto, na Secretaria de Saúde, é que eu vim para a Escola de Saúde Pública, né, em 2019. Então, bem antes da pandemia, 6 meses antes, mais 8 meses antes, eu estava na Coordenadoria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, que era o antigo CEGETS, da Secretaria de Saúde, e vim para a Escola de Saúde Pública, com uma missão muito inovadora também, e até certo ponto ousada, de colocar a escola como um grande centro de inteligência e de inovação e pesquisa. Além de tudo que ela já faz em educação, mas a aumentar a ação de educação permanente em saúde. Então, essa é a missão que nós estamos agora cumprindo e executando ao longo dessa gestão. Quando eu assumi a Escola de Saúde Pública, ela já era e é uma instituição extremamente importante, muito conceituada no meio da saúde, mas também pouco visível para a sociedade. Ou seja, ela teve e tem uma importância estratégica na formação dos recursos humanos para a saúde, mas sentia falta, e ainda sinto, dela alcançar a sociedade como um todo, alcançar a população, né? Interagir mais com o cidadão, interagir mais com o interior do Estado. Então, são pontos que a gente visualizou quando assumiu aqui a Escola de Saúde Pública. Mas, certamente, demonstra um pioneirismo do Ceará. O Ceará tem uma escola de saúde que, assim que assumi aqui a gestão, eu participei de um encontro de escolas de saúde do país. E a nossa Escola de Saúde Pública, que tem o nome Paulo Marcelo Martins Rodrigues, né? Para quem não sabe, é o pai do Dr. Cabeto, é o nome da escola. Essa escola ela tem destaque nacional, assim como outras poucas escolas do país. Então, pelo tempo de existência dela, né, desde 93 para cá, ela já tem aí décadas de trabalho e de legado que ela deixou aqui para o estado do Ceará. Então, é uma honra, é uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, é uma motivação para torná-la ainda mais estratégica, ainda mais inovadora, ainda mais transformadora da saúde no Ceará. Então, essa é o mote, vamos dizer assim, é o resumo desse processo. A gente está seguindo um planejamento estratégico. É um planejamento estratégico que foi feito antes mesmo de eu assumir a superintendência da escola e que prevê o avanço da escola com outras competências, além das atuais, que é a educação e formação em saúde. Essas competências, elas incluem a inteligência em saúde, que é você fazer ciência de dados e incorporar a ciência de dados para apoiar análises e tomada de decisão dos gestores. Isso vem sendo feito desde o início da gestão, pelo doutor, com a ajuda do programa Cientista-Chefe da FUNCAP, que é um programa que coloca cientistas próximos aos gestores, ao governo, órgãos do governo do Estado. No caso, o cientista-chefe da saúde está trabalhando muito próximo aqui à superintendência da escola. E a gente faz análises e reúne ideias para propor aos gestores, como secretário de saúde, daí para o governador do estado em diante. Isso na pandemia foi muito importante, está sendo muito importante. O outro ponto é capacitar a escola para fazer inovação. Isso requer uma mudança de estrutura, requer também até aspectos legais, administrativos, que nós tomamos providência e conseguimos executar. O projeto Elmo, por exemplo, do capacete, é decorrente de uma iniciativa da escola de participar como protagonista de um projeto de inovação que veio no calor da pandemia, veio no estresse da pandemia.
Mas tem outros projetos, né, de inovação, que agora a escola se constituiu Instituto de Ciência e Tecnologia, na lei, na letra da lei, foi aprovado isso em Assembleia Legislativa, e a escola pode digamos, usar dos mecanismos legais para fazer inovações no setor da saúde. Com isso, a gente tem uma força maior para produzir novos produtos, novos, por exemplo, softwares, programas de computador, aplicativos, para a missão da escola e para a gestão estratégica da saúde. Então, nesse sentido, surgiram novos produtos, como o eSUS, que é um aplicativo para a interação da escola com os profissionais de saúde e os gestores do sistema de saúde. Isso foi uma inovação que surgiu no meio da pandemia, inclusive. A gente, ao contrário do que ocorreu com outras instituições, a escola, ela reagiu prontamente à pandemia, praticamente imediato. Eu lembro muito bem, no fim de semana seguinte ao diagnóstico do primeiro caso no Ceará, que foi 16 de março, nós trabalhamos aqui sábado e domingo para colocar no ar um site especial contra o coronavírus. E nós colocamos. E mobilizamos toda a equipe de TI, a equipe da educação permanente, para começarmos um plano de enfrentamento à pandemia que dura até agora. Então, são um ano e 4 meses de trabalho ininterrupto de enfrentamento à pandemia. E colocando inovação, ciência e educação de maneira permanente, em larga escala, para o estado do Ceará. Você tem uma ideia, a gente capacitou milhares de pessoas, mais de 2.000 pessoas, na área de atendimento ao paciente grave, na área de ventilação mecânica, são os respiradores, na área de diagnóstico e manejo do paciente com Covid, para Fortaleza e para o interior do estado. Centenas, eu diria centenas de lives e aulas, videoaulas, que foram disponibilizadas para todos os profissionais de saúde e gestores da saúde do estado. E a inovação. E a inovação veio com o Capacite Elmo, com o eSUS, e participando da central de ventiladores, que foi criada pelo sistema FIEC-SENAI com a Secretaria de Saúde. E o apoio direto da Escola de Saúde Pública nesse processo. Então foi muito importante, porque a gente ajudou nessa iniciativa, que restaurou, na primeira onda, uns 140 ventiladores, aproximadamente. Isso significa 14 UTIs de 10 leitos. E nessa segunda onda, agora em fevereiro, março, abril, até maio, a gente também ajudou na reimplantação da central e restauração de também mais de uma centena de respiradores. Uma autoanálise que eu faço é que sim, a gente tomou uma posição protagonista no enfrentamento à pandemia. Nós não fizemos uma pesquisa de opinião para saber se o cearense sabe o que é a Escola de Saúde Pública, ou se ele entende, reconhece a instituição como relevante para o enfrentamento à pandemia, mas uma leitura a partir interna e uma leitura a partir dos meus pares da saúde, médicos e outros profissionais, e a sociedade em geral, é de que sim, a gente tem tido um reconhecimento, acredito, nesse sentido. É muito importante que o gestor ele tenha sensibilidade e experiência em cuidar dos pacientes com diferentes níveis de complexidade. Então, eu trabalhei com pacientes com todo tipo de apresentação. Paciente de consultório, paciente do SUS, no setor, no hospital universitário, pacientes no sistema de saúde suplementar, internados em UTI ou não. Isso me deu condição de visualizar a complexidade do sistema e de vivenciar os dramas das pessoas e das famílias.
e dá um senso de urgência, dá um senso de prioridade na vida da gente, daquilo que é realmente relevante para a vida das pessoas. Isso facilita o meu posicionamento como gestor, me dá força, né? Então, acho que isso é importante, porque às vezes se pensa assim, não é interessante ter um gestor, administrador, médico ou profissional de saúde. E eu diria, por que não, desde que ele reúna competências também, ou boa assessoria na área de gestão, junto com a sensibilidade e a experiência na área de atendimento às pessoas. Então, a resposta à sua pergunta é que sim, eu acho que isso agrega uma visão mais humana e também profissional do enfrentamento aos problemas de saúde. O elmo, né, o capacete, ele é um case de inovação excelente para a gente entender o que é inovação. Em primeiro lugar, ele surgiu por uma iniciativa da Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa, a FUNCAP, que é do governo do estado, a agência de fomento à pesquisa, que nos convidou, quer dizer, a mim, como superintendente da Escola de Saúde Pública e, por coincidência, pneumologista, que atua nessa área, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade de Fortaleza e o Sistema Senai-FIEC para uma reunião em abril de 2020. O objetivo dessa reunião era discutir soluções inovadoras, tecnológicas, para o enfrentamento à falta de respiradores e à falta de leitos de UTI. Se você lembrar, as manchetes dos jornais eram: vai faltar leito, não tem respirador para todo mundo. E, de fato, eu estava sem dormir nessa época direito, porque eu estava olhando alguns gráficos simulados de o que ocorreria se a pandemia conseguisse progredindo com os pacientes com insuficiência respiratória. Eles, literalmente, pelo que se projetava, eles não seriam atendidos. Isso significaria que eles morreriam asfixiados, fora do hospital, na rua, em casa, etc. Você imagina como isso era um cenário catastrófico, né? E eu disse, não podemos entrar nesse cenário, nós temos que ter alguma solução. Não havia como comprar respiradores, assim, rapidamente, nem importar máscaras para aplicar no rosto dos pacientes, nem se queria fazer isso, porque se achava que ia contaminar os profissionais de saúde. Ou seja, a orientação na época era intubar o paciente assim que ele piorasse um pouco mais e precisasse de mais oxigênio, chamada intubação precoce, entre aspas, precoce, porque não existe esse termo, intubação precoce. A intubação ela tem que ser oportuna, ela tem que ser no momento certo, porque ela tem riscos também. Então, na mesa estávamos lá e um dos colegas de uma instituição colocou, vamos fazer o respirador cearense. E colocou na mesa, lá no ambiente virtual, a foto de um respirador protótipo. E eu me posicionei. Aí eu pensei, não, agora eu tenho que colocar que essa ideia, ela não é uma ideia que faz sentido pelo seguinte ponto, porque não havia tempo hábil nem capacidade técnica das instituições para fazer um equipamento, um ventilador mecânico, um respirador confiável, né, e que pudesse ser usado na pandemia. Então eu fui contra essa ideia. Isso causa uma primeira reação assim, estranha, mas logo em seguida eu propus a minha ideia, que era criar o capacete. Então eu projetei a imagem de um paciente num estudo americano que avaliou o capacete em situação similar ao que ocorre com a Covid, no passado. E eu disse, temos que fazer algo parecido com isso, mas feito aqui no Ceará. E que isso poderá evitar intubações em cerca de metade dos pacientes. Eu usei exatamente esses termos aqui. E os gestores se assustaram, porque não esperavam essa ideia no primeiro momento, mas depois eles... como é que é esse capacete? Parece algo simples, algo mais fácil, se vai evitar metade já é muita coisa. E vamos por aí. Então, compraram a ideia.
E se formou uma força-tarefa totalmente voluntária, nesse primeiro momento, envolvendo essas 5 instituições. E por uma coisa natural, talvez, por eu ser pneumologista e lidar com ventiladores, era mais ouvido, acabei virando uma espécie de coordenador ou líder do processo, mas foi totalmente natural, nada formalizado em contrato, foi uma experiência de um grupo de técnicos de várias instituições, professores, etc., que se apresentaram para resolver um problema muito grave. Foi literalmente assim. Depois, é claro, aí sim a gente conseguiu formalizar apoio, etc. Mas no início, cada instituição deu o que podia e fomos nos reunir. E aí a força-tarefa foi composta por dezenas de pessoas, mas envolvendo interdisciplinaridade. Então havia médico, eu no caso era o médico, no início era o único médico, fisioterapeutas, engenheiros clínicos, técnicos da indústria, engenheiros em geral, engenheiro civil, pessoal da área de computação. Reuniu todo esse pessoal para fazer os protótipos. Em poucas semanas a gente já tinha um primeiro protótipo para testar. E começamos os testes num laboratório improvisado, mas que funcionou muito bem, no Senai, Jacarecanga. E nesse laboratório a gente ia, até correndo um risco, porque na época algumas pessoas poderiam adoecer em contato uns com os outros, né? Um ambiente fechado, que era o laboratório. Mas fomos, usávamos máscaras e tudo mais, as medidas, e conseguimos fazer e ninguém do grupo adoeceu nesse processo. Depois de 3 meses e testar 9 protótipos, a gente chegou naquele modelo que eu tive coragem de dizer, isso aqui está pronto para testar em paciente. Porque nós mesmos usamos o elmo como pesquisadores. Nós vestimos o elmo. Eu vesti, senti e deixei ficar deitado, experimentando a sensação da respiração com o elmo, né, por várias horas, para saber como o paciente se sentiria. E eu fiquei extremamente confortável. E eu disse, não, isso aqui tem algo especial, de conforto, e o paciente vai tolerar usar isso aqui. Porque, num primeiro momento, você olha para o capacete, ó, isso aqui vai me dar claustrofobia, não vou vestir um saco da minha cabeça, né? Mas não é assim, ele é extremamente confortável e mais confortável do que outras interfaces que são usadas como máscaras, por exemplo, que tocam o rosto, etc. Então, nós fomos para o Hospital Leonardo da Vinci. Claro que tudo isso seguindo os trâmites da pesquisa, tanto a pesquisa no laboratório, quanto os requisitos para a pesquisa no hospital. Então, passou por todo o comitê de ética em pesquisa, esse processo, todos os trâmites regulatórios, também foi num tempo muito rápido, foi célere o processo, e aí chegamos ao Hospital Leonardo da Vinci. Foi outro momento, uma outra fase da pesquisa, que foi a fase clínica. Nós entramos na enfermaria do Leonardo da Vinci, onde os pacientes estavam, e se o paciente tivesse certos critérios, ele era incluído como candidato à pesquisa. Sendo candidato à pesquisa, a gente tinha que entrevistar esse paciente no local e fazer a aplicação do elmo. E medir uma série de parâmetros antes e depois da aplicação. E foi quando a gente viu que o resultado foi muito melhor do que a gente imaginava. Os pacientes, foram 10 pacientes, 9 dos 10 melhoraram muito, minutos após a aplicação do elmo. E desses 10, somente 3 foram entubados, um desistiu de usar. Então, em 6 dos 10, teve sucesso em ser usado até ele sair da necessidade de oxigênio. Então, em 6 dos 10 não foi entubado de jeito nenhum. 60% dos pacientes. E teve um resultado muito bom. E a partir desse ponto, conseguimos que a empresa Smaltec, que foi a empresa que se apresentou, que é do Grupo FIEC, que se apresentou para desenvolver o capacete, tivesse dados para submeter o processo à Anvisa. E também ela colaborou com a fase final
de prototipagem, de finalizar o produto, para deixar ele ainda mais seguro, confortável, usável, né, pelo profissional de saúde e pelo paciente. E em novembro veio essa aprovação e ela foi autorizada a produzir, comercializar e vender aí no Brasil inteiro. Distribuir pelo Brasil inteiro. Claro que aí começou pelo Ceará, porque é o estado que nós estamos aqui e, obviamente, rapidamente ela também doou vários capacetes para a Secretaria de Saúde, para algumas instituições de saúde suplementar também. E os resultados começaram a aparecer. Os pacientes melhorando, evitando intubação com o elmo. Claro, ele não é uma panaceia, ele não vem aqui para resolver todos os problemas, aliás, nada nessa doença é assim. Nada, nem a vacina é assim. A vacina é excelente, mas não é perfeita, né? Mas ajudou demais, tem ajudado demais e a gente está muito feliz com o resultado que ele trouxe. Porque ele trouxe um resultado acima da expectativa que a gente imaginava lá no começo. O elmo funciona ofertando uma pressão de ar, de gás, né, ao redor da cabeça do indivíduo, toda a cabeça, e fica selado no pescoço. Então ele produz uma pressão positiva, porque é uma pressão acima da pressão atmosférica, contínua. E isso é uma pressão contínua na respiração da pessoa. Isso faz com que o pulmão, que está com dificuldade de oxigenar, consiga oxigenar bem mais fácil. E também algumas áreas do pulmão que estão pouco expandidas, meio murchas assim, porque está inflamado, inchado, elas abrem dentro do pulmão. Isso dá para o paciente uma sensação de conforto, é como se ficasse mais fácil respirar, né? E usar isso por várias horas, se não dias, porque leva tempo até que esse processo de inflamação do pulmão seja resolvido pelo próprio paciente. O organismo vai lá com o sistema imunológico e corrige o processo inflamatório, faz o reparo, né, cicatrização da lesão, e pelos medicamentos que o paciente faz uso no hospital. Ou seja, ganha-se tempo para que a gente trate o problema e ele não precise ser entubado e não complique na evolução. Essa basicamente é bem simples, né? Então, a aplicação dessa pressão positiva contínua. E eu posso ofertar até 100% de oxigênio dentro do elmo, se for o caso. Então, posso ir de, exemplo, 40% até 100% de ar formado por oxigênio, composto de oxigênio, né? Então, ele funciona assim. E a gente tem se surpreendido com relatos de pacientes depois de passar uma semana usando o elmo, usando de maneira intermitente, é claro que ele pode colocar, tirar, mas satisfeito com o dispositivo, dizendo que se sentia bem, que queria dormir no próprio elmo, né? Surgiram coisas do tipo do paciente querer levar um elmo para casa, para botar na estante, na sala dele, para lembrar de que aquilo ajudou na recuperação dele, né? E muitos relatos positivos, tanto do paciente quanto de profissionais de saúde. Todo o processo de inserção do elmo na rede de saúde foi acompanhado de treinamento. Esse treinamento foi feito pela Escola de Saúde Pública. Ao todo já tem mais aí de 1.200 profissionais capacitados no manejo do elmo, tanto aqui no Ceará quanto fora para outros estados. E isso é essencial, porque sem treinamento, o primeiro uso, o primeiro, o segundo, o terceiro, não será feito da maneira mais correta, mais segura. Então a chance de falha é maior, obviamente. É como você dar um carro novo, um avião, para um piloto que nunca dirigiu aquele carro ou nunca pilotou aquele avião. Ele vai cometer pequenos erros, né? Ele não vai achar nem o local para ligar, vai demorar para fazer isso. Então, isso é essencial. Então, isso ocorreu e está ocorrendo ainda, né? Então, é um ponto que eu julgo que é um dos principais elementos para que o elmo está dando o resultado que ele está dando. O paciente, para usar o elmo, ele tem que necessitar do elmo, em primeiro lugar, ele precisar do elmo. Então, ele precisa de oxigênio. Ele está usando oxigênio em doses mais altas do que 4 litros, 5 litros por minuto.
por via nasal ou está usando máscara. Além disso, ele tem que ter alguns requisitos. Ele tem que querer participar, de querer usar, então tem que estar consciente, tem que estar lúcido, tem que estar bem orientado e ele deve ter uma boa condição geral, ou seja, o problema é só pulmonar, não é de outros órgãos. E isso ocorre muito na Covid, porque ela pega pessoas saudáveis até então e adoece subitamente, né? E esses são requisitos gerais. E ele tem que estar no hospital, ele não é obrigado a estar numa UTI. O ELMO pode ser aplicado fora da UTI, que é uma das vantagens dele também. Nós vimos, inclusive, o seu uso em unidades de pronto atendimento, em UPAs. Não ir para a UTI significa muito, porque, em primeiro lugar, você pode não ter o leito de UTI. Nós vimos que o sistema, às vezes, saturou, né? Atingiu um máximo de ocupação e muitas vezes o paciente ficava esperando fora da UTI e surgia uma vaga. Enquanto isso, ele pode muito bem receber o tratamento com o ELMO. Então, esse é um ponto importante. Segundo, ir para a UTI significa também, de uma certa maneira, eventualmente correr mais riscos, como de infecção por germes da UTI. Se não há essa necessidade, melhor ficar fora mesmo. Então, são 2 pontos aí que você pode enxergar dessa forma. E poupa o uso de leitos de UTI para quem mais precisa. Por exemplo, quem está precisando de uma intubação, que não tem mais jeito, precisa ser intubado, esse aí tem prioridade para ir para a UTI. Com os resultados obtidos com o ELMO, a gente fica extremamente gratificado, muito feliz, realmente, porque isso mostra que é possível a gente achar soluções tecnológicas, bem desenvolvidas, aqui no nosso meio, com as nossas pessoas, com as nossas instituições, fazendo bem feito, fazendo o nosso dever de casa. Afinal, nós fomos formados para isso. A sociedade confia um diploma no médico para isso. Confia um diploma para um professor universitário, pesquisador, para se tornar um doutor, para que ele, numa situação de necessidade, também ache soluções. Também dê a contribuição dele. Então, nesse sentido, eu, particularmente, me sinto com missão cumprida naquilo que eu preciso fazer. Né? E assim percebi também toda a equipe toda que participou. Todos os professores, colaboradores, técnicos, têm essa sensação. Tanto que continuamos no processo de desenvolvimento contínuo do produto. E tanto é verdade que isso foi afirmado no papel. Todas essas instituições, elas são signatárias da patente do ELMO. Ou seja, é um produto coletivo. Ele não é um produto de uma instituição só. E nós pactuamos isso desde o início. E temos o maior cuidado em, sempre que nos apresentamos na mídia, ou em qualquer evento, ou em publicações, artigos que estamos escrevendo, citarmos todas as colaborações. Então há um espírito coletivo aí, e que uniu o setor público e privado. De uma maneira que a gente não costuma ver. Por isso que eu acho que ele é um case de inovação e pode inspirar futuros projetos. Também nessa mesma linha. Dá uma visibilidade, cresce a autoestima, né, de quem participa de um projeto como esse, dá uma motivação aqui no nosso estado, nas nossas instituições, para seguir esse caminho da inovação. A questão da inovação é cultural também. A gente precisa acreditar que é capaz. O brasileiro ele tem muita dificuldade de acreditar que é capaz de construir algo tecnológico bom, que resolva de fato o problema das pessoas. Existe aquela tendência a achar que não somos capazes, que a gente precisa sempre buscar lá fora uma solução para os problemas aqui dentro. O ELMO prova que não precisa ser assim. Né? Nós somos capazes, nós temos um excelente parque tecnológico, pelo menos nas universidades, no Senai, né? Podemos dar soluções desde que haja também vontade política dos gestores e haja diálogo
entre as instituições. Esses dois elementos são essenciais. A vontade política vem dos gestores, vem dos governantes. Então é muito importante quem a gente elege para governar, para ser o prefeito, para ser o governador, para ser o presidente da República. Isso faz uma enorme diferença, porque ele vai definir, eles são executivos, eles definem as prioridades, ele toma decisões. E nesse sentido, a gente tem aqui um exemplo de um órgãos de governo que tomaram decisões junto com a iniciativa privada. Né? E foram decisões que, ainda bem, foram no caminho da ciência, no caminho da tecnologia. Os recursos para fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil, como um todo, são muito escassos. Né? A gente tem uma política de ciência e tecnologia que está permanentemente sob ameaça de redução, por vários motivos. Isso tem a ver com a macropolítica brasileira, né? e que reverbera em todo o país, em todos os órgãos de financiamento e fomento à pesquisa. No nosso estado do Ceará, a gente tem tido, da FUNCAP, graças ao programa Cientista-Chefe, uma boa interação entre a academia e os órgãos de governo, também caminhando aí também para uma interação com o setor privado. O setor das indústrias, por exemplo, das empresas, né? Então, nessa linha, a saúde pode muito bem se inserir aí como um campo, um dos principais setores produtivos da sociedade. Então, basta que a gente debata isso com mais profundidade, que a gente vai ver que vale a pena investir nesse segmento. O investimento não precisa ser só estatal, ele pode ser um investimento parceiro. A gente precisa ter como sociedade a consciência que o nosso maior bem é a saúde. Esse bem, ele precisa ser protegido, não apenas nas situações de calmaria, mas nós precisamos estar preparados para pandemias como essa. Elas não são, ao contrário do que a gente imagina, uma surpresa completa. Já se falava que poderia ocorrer uma pandemia como esta há vários anos atrás. Nós poderíamos estar melhor preparados. Desde que o sistema de saúde tivesse sido objeto de investimento, objeto de pactuação entre os atores sociais. Esse aprendizado é o principal dessa pandemia, porque ela vai ficar sob controle. Mas e aí? Será que nós vamos ter coragem, atitude de nos prepararmos, estarmos sempre preparados para uma segunda, terceira pandemia ainda nesse século? Nós temos um desafio enorme, que é um risco de problema climático no mundo, que é uma ameaça, porque pode desorganizar todo o meio ambiente. Quando você desorganiza o meio ambiente, você causa uma série de doenças novas, desconhecidas, em larga escala. E podem surgir novos micro-organismos, né, que podem causar situações similares, ou piores do que essa. Então, não quero nem fazer nenhum alarme, mas a gente precisa ter consciência de que se a gente não tornar o sistema de saúde robusto, vou dar um exemplo, a vigilância epidemiológica, quer dizer, fortalecer a capacidade de dar diagnóstico, de acompanhar os doentes, de analisar os micro-organismos, vírus, bactérias, todos eles que surgem, precisa ser fortalecida. Isso requer dinheiro, isso requer gestão, isso requer articulação nacional e internacional. Então nós temos que incentivar as instituições a se tornarem mais fortes, porque são elas que estão nos salvando agora. E nós temos que pensar então na nossa geração e na geração futura, né? As crianças que vão aí talvez enfrentar um futuro mais complicado do que o presente. Queremos que não, mas para isso a gente precisa fazer melhor o nosso dever de casa. E é um verdadeiro feito nós termos agora
pouco tempo depois da pandemia, já um grande número de vacinas eficazes para o enfrentamento da Covid. Então, nós temos as vacinas, elas estão aí no mundo. O que falta agora é a gestão desse processo de vacinação. Ou seja, em primeiro lugar, a decisão política de vacinar todo mundo no menor espaço de tempo, para que não corramos o risco de um aumento dos casos, pressão no sistema de saúde. E segundo, ao mesmo tempo, fortalecer o sistema de vigilância, de acompanhamento dos casos que adoecem ainda, mesmo com a vacinação, haverá casos, né? E esses casos precisam ser muito bem acompanhados, tratados, para que eles, em primeiro lugar, não morram pela doença, segundo, que eles não contaminem, mesmo no cenário de vacinação. Lembre-se que a gente não sabe ainda como é que é o comportamento futuro desse vírus, ele pode ter variantes que mutam com o tempo, e ele pode atingir outras camadas da população que, por enquanto, ele não atinge tanto, como adolescentes e crianças, por exemplo, né? Então, precisamos ficar vigilantes, atentos, ao mesmo tempo que vacinar rápido e de maneira eficiente. Nesse sentido, o Sistema Único de Saúde do Brasil é um exemplo disso. O que está faltando é a vacina, não é o sistema para vacinar. O sistema nós temos, mas não as vacinas, nós não temos em número suficiente. Então temos que trabalhar para isso. Até parabenizar os governadores que se reuniram para conseguir, de várias maneiras, o maior número de vacinas para os estados do Brasil, inclusive aqui no Nordeste, no estado do Ceará. O fato de algumas pessoas não quererem se vacinar ou se proteger da doença não tem lógica. Então, acho que o que falta é educação. Acho que tem muita desinformação. Acho que tem algumas lideranças que são maus exemplos e formam a cabeça de muita gente, né? Em todos os lugares do país, em todos os níveis de gestão e de política. Mas o nosso papel é um papel de informar bem e nunca desistir dessas pessoas, jamais. Então é continuar informando, continuar explicando, demonstrar também através de estudos a eficácia da vacinação também é importante, né? Acompanhar essa evolução da vacinação e a redução do número de casos, como temos observado no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então o caminho é o caminho da boa informação, da informação verdadeira, do combate à fake news. É um caminho permanente. Acho que a sociedade tem que evoluir nesse processo. Acho que a vacina teve um processo incrivelmente rápido de desenvolvimento, que surpreendeu o mundo inteiro. Então, as vacinas, inclusive, com novas tecnologias. Essas vacinas que se utilizam, por exemplo, de RNA mensageiros, se utilizam de outras técnicas que antes não haviam, se mostraram extremamente eficazes até aqui. Então, temos aí boas novas, boas notícias que estão chegando a partir dessa produção de vacinas dessa maneira. Temos que aproveitar isso e pensarmos também numa maneira melhor de distribuir essas vacinas para quem mais precisa, para quem está mais vulnerável, para trazer a equidade, né, a justiça para essa distribuição de vacinas também. Então, eu sempre acredito no poder da ciência. A ciência sempre, com o passar do tempo, ela vai mostrando, à medida que as grandes catástrofes ocorrem, ela também proporciona grandes soluções e grandes compreensões, começa a entender melhor como funciona a natureza e o nosso meio ambiente. Então, eu sou otimista nesse sentido. Eu acho que a ciência apresenta soluções. Não sou tão otimista quando vejo a organização social. A organização social ela ainda segue muito injusta. Então, ela precisava realmente acordar para a questão da justiça, para que as pessoas não sejam tão... O desnível, quer dizer, a desigualdade no acesso aos recursos não seja tão grande, que ele possa ser reduzido para algo que a gente possa conviver e ser mais feliz, né? Então, acho que esses são pontos que precisam convergir. Ciência de um lado e o equilíbrio social do outro lado. Eles têm que chegar no mesmo ponto. Então, a resposta a um tratamento ou uma imunização, a vacina, é muito individual.
Porém, a ciência tem a solução para isso, que é fazer os testes de maneira gradual numa população cada vez, no início pequena, aí depois numa população cada vez maior, e o sistema de saúde acompanhar os efeitos adversos e tratar esses efeitos, ao mesmo tempo que entender por que e onde eles estão acontecendo. Então, o importante é a gente ter uma mentalidade que confia nesse processo e participa dele. Por exemplo, se eu tenho um efeito adverso da vacina, eu devo notificar ao sistema de saúde. Devo fazer a notificação do determinado efeito. Tomei a vacina, senti um pouquinho de dor de cabeça, senti um pouquinho de moleza. Isso é esperado, não é? Quer dizer, procurar informação também sobre isso, para você ficar tranquilo em relação ao processo. E se for uma reação adversa séria, imediatamente tem que ser notificado, porque aí não só para você se tratar, claro, e ter um atendimento, mas para que toda a sociedade saiba o que está acontecendo. Então, isso é muito importante, ou seja, a vigilância, existe um setor da Secretaria de Saúde, que é a Secretaria de Vigilância, né? Então, é fundamental que ela seja bem feita e fortalecida, para que nos dê segurança de seguir vacinando em massa, né? Em larga escala. E quanto mais a gente participar, mais seguro fica o processo. O SUS é uma grande, um professor cearense, ele cunhou esse termo, é uma grande utopia brasileira, no melhor sentido da palavra, no sentido de que é algo muito bem desenhado, muito bem pensado, está na lei, está na Constituição, tem uma estruturação e ele precisa de apoio de toda a sociedade, porque ele é muito jovem, ele ainda está no seu início, por incrível que pareça. E na vacinação ele é fundamental, porque o SUS chega a todos os lugares do Brasil. Ele chega na menor localidade do menor município. Pode chegar com dificuldade, pode chegar com um posto de saúde que não é tão bem acabado, tão bonito, né? Não tem granito na entrada, não tem lá os melhores móveis, mas tem a vacina. Tem um agente comunitário de saúde, tem um médico, tem uma enfermeira, que vai lá e aplica a vacina para aquela pessoa que às vezes mal sabe ler, ou não tem dinheiro nenhum, né? E que vive ali com muita dificuldade. Mas recebe a sua vacina. Assim como a pessoa que vive na cidade, a pessoa que tem acesso a todos os tratamentos, também vai receber essa vacina, gratuitamente. Né? Porque o SUS pressupõe um pacto social. Então, se a gente conseguir executar bem esse pacto social, todos ganham. Uma sociedade saudável, uma sociedade muito melhor de se viver. Em todos os sentidos. Ou seja, se a gente controla a pandemia, a gente vai ser mais feliz, a gente vai poder conviver, vai poder andar na rua sem máscara. Uma vez que a pandemia estiver controlada, sim, você vai retirando a necessidade de usar máscara gradualmente e não irresponsavelmente. E vai fazendo isso de maneira pactuada, seguindo a orientação, né, dos cientistas, dos gestores, etc. Então o SUS é a ferramenta para fazer isso. Precisamos cuidar dele, precisamos cuidar melhor dele. Acho que a mensagem que eu gostaria de passar para as pessoas que estão em casa é que abram a cabeça e procurem aprender mais, conhecer mais, saber mais sobre o mundo ao redor. Procurem se informar da melhor maneira. Procurem as instituições que têm credibilidade. Procurem cuidar de si, mas não apenas de si. Cuidar da sua família, da sua comunidade, onde você vive. Trazer um espírito solidário para o dia a dia. Trazer a ciência para o seu dia a dia. Acho que se a gente conseguir caminhar mais por esse caminho do que antes, a gente terá aprendido algo nessa pandemia. E a gente vai honrar as pessoas que morreram. E a gente só pode honrá-las se a gente mudar, se a gente se transformar. Em respeito a elas, inclusive. E em respeito à futura geração. Porque senão a gente vai contar uma história que não é uma história bonita. E pode ser uma história bonita, que fica para sempre. Então penso assim, acho que, por outro lado,
aos gestores políticos, eu acho que a gente precisa acordar. A gente precisa acordar porque os líderes da sociedade têm que pensar primeiro na sociedade e depois em si. Isso é inaceitável que siga do jeito que está no Brasil, com líderes que não estão pensando primeiro nas pessoas, estão primeiro pensando no próprio indivíduo. Essa é a mensagem que eu quero passar, é uma mensagem, portanto, de agregação, de coesão social, para a gente formar um corpo social, onde o me proteger é proteger você também. Então, penso assim.